um ótimo dia para você. Hoje é sexta-feira, dia 19 de dezembro de 2025. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Gov, na EBC em Brasília. E participam do programa de hoje colegas convidados de rádios e portais de norte a sul do país. Bem-vindos todos. E se você chegou agora, fique com a gente. Eu sou Karine Mello e hoje eu, meus colegas e a ministra da Cultura, Margarete Menezes, estaremos com você nessa próxima hora. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que formam a empresa Brasil de Comunicação. Para você nos acompanhar nessa entrevista, são muitos os caminhos. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV, pelo Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que a gente tem no ar, você acompanha também as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Olha, no mês passado, uma cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Lula, marcou o envio do novo Plano Nacional de Cultura para a análise do Congresso Nacional. O texto materializa os direitos culturais previstos na Constituição Federal, garantindo aí acesso à produção, liberdade de expressão e remuneração justa aos trabalhadores do setor. Vamos falar também da Lei Rouanet, de economia criativa, ou seja, ela já está aqui com a gente. Obrigada pela presença. Bom dia, ministra Margarete Menezes. Bom dia, Karine, bom dia a todos os ouvintes, né? Bom dia, Brasil. Para mim é um prazer, viu, estar aqui mais uma vez, né, nesse programa que é tão importante para nós, saudar a todos aqui da EBC. E é isso, né? Estamos aí nesse momento de final de ano já, né? Daqui a pouco teremos todo mundo aí, aquela folga do Natal e do Réveillon. Isso. Mas o trabalho, graças a Deus, desse ano foi um trabalho que nós estamos fazendo as entregas do que produzimos, né, durante 2023, 2024. A gente estamos materializando essas entregas e para nós é um momento muito especial. Com certeza, e hoje a gente vai falar bastante dessas entregas e eu já quero começar falando do Plano Nacional de Cultura. Enviado ao Congresso Nacional, o plano traz aí... como eu disse aqui na abertura, materializa uma série de questões para a Constituição, na Constituição Federal. Queria saber, ministra, qual é a importância do plano, o que ele traz e por que a necessidade de trazer isso para dentro da Constituição? Primeiro porque o plano que nós estávamos trabalhando, as diretrizes que nós estávamos trabalhando, foi um plano já estava defasado, né? Nós tivemos que renovar esse plano. Esse plano ele é importante porque ele traça as responsabilidades, traça as metas e traça a maneira como nós podemos concretizar as ações de cultura no país, né? Nós estamos num momento novo em relação ao investimento, em relação também a essa visão de nacionalização do fomento, onde hoje o fomento cultural chega a todas as cidades, todos os municípios, todos os estados brasileiros. Então, existe uma necessidade de nós organizarmos as responsabilidades, tanto do governo federal, como do governo estadual e também dos municípios. Esse plano ele foi construído com interação de mais de 80 mil interações, né, por todo o Brasil. Nós retomamos a nossa Conferência Nacional de Cultura, que também tinham 10 anos que não havia Conferência Nacional de Cultura. Nós fizemos uma escuta importante, fizemos escuta com o setor, escuta com os setores também, escuta com os setores da música, do teatro, todas as áreas, né, em todo o país. Nós fizemos também uma escuta da sociedade civil, então abrimos uma consulta pública, tudo isso para que nós pudéssemos entregar um plano que estivesse adequado, né, aos anseios do setor e aos anseios da população brasileira. Então, não é essas políticas estruturantes, elas são políticas que elas precisam ter esse tempo de otiva. Depois você tem que ter um tempo de análise, adaptar isso realmente de uma maneira que ela seja factível e depois implementar. Então, essa entrega para nós é muito importante, dá um alinhamento também em relação às políticas culturais, né? Nós temos hoje conquistas importantes. Dentro das políticas culturais, nós temos políticas de acessibilidade, orientação para acessibilidade, a questão das cotas. Eu acho muito importante a gente considerar a questão das cotas, que é uma conquista de um resultado
de muita luta do povo afro-brasileiro. Então, as cotas não é alguma coisa gratuita, as cotas vêm na direção de uma reparação histórica. E eu acho também que o povo deve defender as suas conquistas. Isso é muito importante, para não haver retrocessos. Não é? Porque durante o tempo que não havia essas portas abertas para acolher essa diversidade humana que existe no Brasil e diversidade cultural, as pessoas ficavam aquém das possibilidades de se desenvolver. Então, o Plano Nacional de Cultura tem lá as cotas, tem lá para abranger todo o brasileiros e brasileiras nas políticas culturais que está na Constituição brasileira. Então, esse a meta, essa é a função do Plano Nacional e esse Plano Nacional estava fazendo falta para nós. Próximos passos agora. O plano foi enviado ao Congresso Nacional, vai ser analisado aí pela Câmara e pelo Senado. E a expectativa? Nós esperamos que seja aprovado justamente pela dimensão de responsabilidade e como nós nos debruçamos para construir esse plano, né, com essa interação, né, com a sociedade civil, com esse tamanho de trocas de possibilidades de ouvir e de contribuições, né? Então, nós construímos com muita seriedade. Para você ter uma ideia, eu estive no Mundiacute agora, no final do ano, no mês de outubro, que é a reunião de todos os ministros da cultura do mundo, né? Já tinha alguns anos que não acontecia, aconteceu na Espanha. E o Plano Nacional de Cultura da Espanha tem 1.000 contribuições da sociedade civil. Nós temos 80 mil contribuições, 80 mil interações que houveram para isso. Então, isso mostra a dimensão do que é esse plano, que não é uma coisa pensada dentro do escritório, é uma coisa feita mão a mão, né, com a sociedade e a necessidade da implementação dele. Importantíssimo, ministra. Vamos começar então agora a viajar ao país? Vamos lá. Então vamos embora, vamos direto, ministra, a Fortaleza. Vamos lá para a Rádio Jangadeiro, que é a Band News lá. Vamos falar com o Jefferson Salles. Oi, Jefferson, bem-vindo, um ótimo dia para você. Olha seu microfone fechado, Jefferson. Olha o microfone. Bom dia. Muito bom dia, Karine. Bom dia para todos que nos acompanham, ministra. Muito bom que estar novamente aqui com vocês. Ainda falando sobre o plano, né, o Plano Nacional de Cultura, a ministra falou muito bem agora, né, sobre essa questão da aprovação, sobre projetos importantes, mas eu queria olhar para 2026, né, em curto prazo, já que a gente está falando de um plano que deve ser implementado, aí suas diretrizes para os próximos 10 anos. Mas falando em curto prazo, em 2026, com essa aprovação, o que a gente pode já falar, né, sobre esses projetos de incentivo à cultura aqui no estado, né, no Ceará e também em todo o país? Após a aprovação do plano, nós teremos aí agora a fase de implementação, não é? Porque precisa haver também esse movimento de fazer com que esse plano comece a realmente funcionar. Então, nós, no Ministério da Cultura, vamos fazer uma ação que nós fizemos no primeiro momento, que é o Circula Mink, andando por todo o país, né? Conversando, dialogando com todos os gestores. Inclusive, eu quero até aproveitar e agradecer aos fóruns de secretários municipais e estaduais, de secretários de cultura, que têm tido uma integração muito importante, um diálogo muito importante com o Ministério da Cultura. Então, só através desse diálogo é que nós vamos conseguir também fazer com que as diretrizes do plano sejam efetivas nas cidades e nos municípios. Nós estamos falando de um trabalho gigante de um ambiente de onde viemos que não havia nada. Então, é necessário que a gente fale de onde nós estamos partindo. Estamos partindo de um ambiente onde a cultura era... as políticas culturais estavam paralisadas, destruídas, o organismo do Ministério da Cultura estava destruído. É preciso que se fale sobre isso, porque essas políticas macro, elas não se fazem apertando o botão. Então, se faz com a interação, com o diálogo. Nós já cumprimos esse papel de formatar o plano. Estamos esperançosos aí que esse plano seja aprovado e o próximo passo é implementar o plano, fazer com que esse plano seja diretriz em todas as cidades e estados e municípios brasileiros. É isso, de Fortaleza a gente vem aqui para a Rádio Nacional de Brasília, ministra, e aí a gente está falando também com a Rádio Nacional da Amazônia. Desculpa, nem agradeci, viu? Obrigada, viu? É o Jefferson, né? Um abraço a todo o pessoal do Ceará, estive recentemente aí, né? Fizemos um MIC-BR aí, foi um maior sucesso. Foi uma ação maravilhosa, parabéns aí, parabéns Fortaleza e muito obrigada, viu, Jefferson? Pronto, é isso. Agora a gente vai então, ministra. Como eu dizia, a gente vem aqui para Brasília e a gente fala com a Rádio Nacional de Brasília, a gente fala também com a Rádio Nacional da Amazônia e Alto Solimões, ele já está lá com a gente. Oi, Renato Ribeiro, bom dia para você.
Olá, bom dia, Karine, bom dia, ministra. Ministra, a senhora chegou num momento importante aí no Ministério da Cultura, né? E eu quero saber para o ano que vem, qual é o legado, não sei se a senhora continua, ano que vem, ano de eleição, né? Mas qual é o legado que a senhora deixa aí após, assim, são 3 anos no Ministério e tem mais o ano que vem, qual é o legado que deixa para a cultura aí nessa sua gestão aí no Ministério, ministra? Olha, eu acho que... Obrigada, né, o Renato. Quero saudar também a todo o pessoal da Amazônia, Alto Solimões, que tem ganhado um destaque, né, a região norte, para nós, da política cultural, fazendo essa correção imensa que foi em relação à Rouanet Norte, porque nós captamos que a região norte era a menos beneficiada em toda a história da Lei Rouanet. Então, esse legado passa também por essa questão de você fazer a nacionalização do fomento, levar a oportunidade do acesso ao mecanismo de fomento nacional, que tem 33 anos, a todo o Brasil. Então, fazer esse trabalho tem sido para nós também assim, um ponto de alegria, porque hoje o histórico que nós temos é que todos os estados brasileiros têm, no mínimo, 8 projetos sendo produzidos, efetivados e entregues a partir da Lei Rouanet, né? Porque ela é uma lei muito importante e estava sendo muito vilanizada. Nesse sentido também, nós vamos entregar à sociedade um espelho real do potencial das políticas culturais, no sentido de você ter em números o que é que a política cultural avança e mobiliza em relação ao Produto Interno Bruto do Brasil, né? Nós já temos essa pesquisa com a Lei Rouanet, vamos apresentar em janeiro, né? É uma coisa espantosa. A quantidade de pessoas que emprega o nosso mercado da economia criativa e instalar essa política de economia criativa para arrumar esse ambiente que é tão importante, tão potente. Isso é uma das coisas que nós estamos fazendo. A outra coisa é a estruturação dos marcos regulatórios para a cultura brasileira, né? Nós temos hoje um marco regulatório para o fomento nacional que é muito necessário, porque a nossa prestação de contas, até então, ela tinha a mesma medida da prestação de contas de quem vai fazer um prédio, absolutamente inadequado para o setor cultural. Então, nós estamos fazendo essas correções. Então, existe aí também um trabalho interno sendo feito no organismo do Ministério da Cultura, com representação em todos os estados brasileiros e retomando também a questão, trazendo uma nova regra, por exemplo, para o patrimônio, para as políticas de patrimônio, né, que você tinha os patrimônios tombados e não tinha uma regra, um regramento de comportamento das responsabilidades sobre isso, sem falar no que nós estamos investindo, tanto esse mecanismo novo, que é a política Aldir Blanc, que vai continuar irrigando diretamente do governo federal os estados e municípios, também essa arrumação dentro do Plano Nacional de Cultura, trazendo essas responsabilidades. Enfim, nós estamos eu acho que o legado que nós vamos deixar é o legado da cultura ser vista de uma maneira estratégica, com um governo que acredita na cultura brasileira e transformar isso também numa ferramenta de desenvolvimento humano, que é o que a cultura faz. Desenvolve o ser humano em todos os aspectos, né? Das relações sociais, da visão crítica e também na economia do país. Vou aproveitar que a senhora falou com o Renato aí sobre economia criativa. Queria que a senhora explicasse para quem nos ouve e para quem nos assiste do que a gente está falando quando a gente fala de economia criativa no setor cultural. Olha, uma das dimensões da cultura é essa geração de emprego e renda, né? Só que quando nós... Eu que sou uma pessoa do chão da fábrica, me considero o chão da fábrica, né? Eu tenho 38 anos de carreira e sei muito bem o que significou para mim eu chegar na escola e ter aula de teatro, eu ter uma família que compreendeu também com uma certa maturidade essa minha vocação artística e por ter dentro da escola, né, esse ambiente, eu tive como desenvolver. E isso fez uma transformação muito importante, não só em relação à minha família, mas em relação ao lugar onde eu moro, em relação ao que eu pude produzir, né? E o que eu pude também articular nesses 38 anos de carreira em relação... Porque eu tive, naquele momento, uma consciência, tive alguém que me deu uma consciência artística, que foi meu professor, né? Então, nós estamos falando disso. O Brasil é um país onde nessa dimensão territorial imensa, mais de 210 milhões de habitantes, temos em todos os lugares pessoas que trabalham genuinamente, ganhando a vida com cultura, com arte, e nós não temos uma política para conseguir dar uma arrumação, uma qualificação em relação a essa produção. Essa visão de que a cultura interfere positivamente no PIB nacional.
Então, nós estamos falando disso. Então, como arrumar esse ambiente para que cheguem também as políticas que vão tratar dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura? Hoje, no Ministério da Cultura, nós temos uma diretoria que trata sobre isso. Temos que implementar também escolas para a formação de gestores na área cultural, que é outra coisa que faz muita falta. Então, nós estamos, ao mesmo tempo, fazendo um investimento, também também de dinheiro, mas estamos também criando condições para que os gestores e as gestoras se qualifiquem. Nós temos hoje uma geração inteira, né, buscando oportunidades de trabalho nas áreas de cultura e arte. Sempre é uma área que adere muito à nova geração. Temos os desafios também da geração no ambiente digital. Temos que fazer essas regulações, porque tudo isso nós estamos tratando de uma indústria. Então, para além de todas as dimensões que a cultura representa, né, da soberania, da nossa representatividade, dessa diversidade fantástica de emprego de milhões de pessoas, que é o que na verdade acontece, tem também a dimensão de você estruturar o setor como uma indústria, que é isso que nós estamos apostando. Sem dúvida, e se você chegou agora, a gente está encerrando hoje a nossa terceira temporada do Bom Dia Ministra. Não, a temporada, não a entrevista, com a Ministra da Cultura, Margarete Menezes. Não, acabamos de começar, Ministra. Temos muito programa pela frente. Eu vou falar menos, é porque é tanta coisa para a gente fazer. Temos muito ainda pela frente. Vamos embora, vamos para Belo Horizonte, vamos lá para o Portal Tempo, porque a Letícia Bernardetti já está esperando a gente. Oi, Letícia, bem-vinda. Olá, bom dia a todos que estão nos acompanhando, bom dia, ministra. Ministra, minha pergunta vai ser sobre um tema que está sendo amplamente discutido, né? Que no caso é a PL dos streamings. O texto, né, base, ele já foi aprovado na Câmara, ali prevendo esse repasse de 4% para a Condecine. Eu queria saber como estão essas discussões no Senado agora, né? O governo federal ele estaria disposto, talvez, a aumentar esse valor, considerando que a classe ela tem criticado bastante, né, esse valor de 4%. Como que estão esses trabalhos, essas conversas ali no Senado? Quais são os próximos passos em relação a esse projeto de lei? Olha, obrigada pela pergunta. Letícia, esse tema é um tema que o Ministério da Cultura está debruçado sobre ele desde 2023. Você tem ideia, nós tivemos mais de 40 reuniões falando sobre VOD no Ministério da Cultura, em todos os setores. O Ministério da Cultura envolvendo a secretária Joelma Gonzaga, o nosso secretário executivo, Márcio Tavares. Quero aproveitar e mandar um abraço a toda a equipe do Ministério da Cultura. Hoje nós teremos a nossa última reunião aí para fechar aí o Sistema MINC para as nossas férias. Então, agradecer a todo esse compromisso de fazermos defendermos diante, né, dessas tratativas o melhor ambiente. Acontece que tem duas coisas. O Ministério da Cultura tem defendido, sim, melhoras nas pautas que são propostas, porque quem faz a proposta é o Congresso, né? São os relatores que fazem a proposta. É bom que as pessoas entendam como é que funciona. E nós, no Ministério, temos fazemos a defesa do que pode ser, das condições que possam ser melhoradas dentro dessas PLs. Desde o primeiro momento, o Ministério da Cultura defendeu 6%, mas nenhuma das duas relatorias atendeu isso, né? Além de tudo, tem também você tem que ter diálogo também, porque você não pode fazer uma imposição. Primeiro que o governo não está em lugar de imposição. Nós estamos vendo como é que estão sendo as discussões e as disputas nas pautas do Congresso. Então, é bom que as pessoas tenham entendimento que não é o governo querer fazer, né? É preciso haver o ambiente democrático que nós estamos. Então, tanto na Câmara como no Senado, existe uma discussão muito grande. A Câmara foi uma discussão de quase 3 anos para a gente conseguir tirar de lá uma pauta que estava 7 anos parada na Câmara Federal. E agora chegamos para o Senado. Tem a relatoria do senador Eduardo Gomes, e nós estamos lá enfrentando as disputas para melhorar a PL. É nisso que se trata. E nós estamos absolutamente dedicados a isso, dentro do Ministério da Cultura, com diálogo aberto com o setor, né? Buscando atender de uma maneira factível, né? Agora, é importante dizer que no ambiente das streams não existe nenhuma regulação.
Então, nós não estamos achando que o pior é o melhor. Nós estamos achando que nós precisamos ter algum patamar para a gente conseguir dar os outros passos. Existem muitas comparações, porque na França, a França já está na 3ª regulação, mas eles começaram com 2%. Nós estamos fazendo o estudo. Tem as áreas técnicas da Ancine, os técnicos que estão lá debruçados fazendo estudos. E as colaborações que as pessoas puderem dar, nós temos que entender que o governo está do lado do setor. Então, esse governo trabalha para isso. Nós conseguimos agora chegar com o audiovisual no plano da Nova Indústria Brasil, a primeira vez. Isso vai trazer para o setor um investimento maior ainda, vai somar a esse investimento que está dentro do plano Nova Indústria Brasil, que está sendo tocado pelo ministro Alckmin. Quero até agradecer. Quero agradecer nesse sentido também o comprometimento da ministra Gleice Hoffmann, que tem participado. A pauta do VOD é a 4ª pauta de importância que nós estamos defendendo, que o governo assumiu. Quero agradecer também ao ministro Haddad e agradecer a todos os ministérios que estão envolvidos nisso. Agradecer ao senador Randolph, que tem dedicado uma parte da sua liderança para a gente conseguir também elaborar o que seja minimamente melhor. E o governo tem o seu compromisso de defender o que possa trazer essas vitórias. É importante dizer que, pela pesquisa que a Ancine apresentou em relação ao ambiente de streaming, apenas 2% de obras brasileiras estão nos streams. Então, a gente quer aumentar isso para 10%, para, a partir de algum certo momento, a gente conseguir fazer também mais imposições da maneira que a gente quer. E o mais importante é a gente conseguir um diálogo cada vez mais proativo com o Senado, com os senadores, com os deputados, nessas pautas de disputas e que tem uma grande importância para nós. Nós estamos também fazendo investimentos no mercado internacional, né? Temos assinado vários termos de colaboração, assinamos um com a China, assinamos um com a França, está no Congresso, esperando que eles liberem isso. Então, existe esse trâmite que nós temos que obedecer e nós estamos lá fazendo as negociações, defendendo negociações, pautas que são para nós primordiais. A gente não abre mão de reinvestimento por parte das plataformas do dinheiro do Fundo Setorial do Audiovisual, que é do pertencimento do setor audiovisual brasileiro. Então, são as correções de coisas, e não é taxação, é uma correção do ambiente da indústria nacional que não tem nenhuma em relação aos streams. Então, isso foi deixado passar, as plataformas cresceram em poder e agora nós temos aí que debater, é quase um combate entre Davi e Golias, né? Mas a gente tem fé nisso, que a gente vai conseguir trazer pelo menos uma sapata para a gente começar a construir nosso prédio. Não se constrói prédio de cima, se constrói prédio você criando as bases. E é essa base de algum nível de regulação que nós queremos trazer para o audiovisual brasileiro para ter mais investimentos. E é isso que nós estamos defendendo. Só para facilitar a compreensão, ministra, de quem nos assiste e nos ouve, o que a ministra está dizendo tem os streamings no Brasil, eles não são regulamentados, e o que o Brasil quer, o setor cultural no Brasil quer, é pegar uma fatia do bolo, não é, ministra? É injusto, a gente quer uma justiça, na verdade, né? Eu como artista, eu entendo e a necessidade, a ansiedade, porque quanto mais o tempo passa, a gente perde, né? Mas também não vamos fazer qualquer negócio, né? Então é isso, o governo tem buscado defender coisas pontuais, importantes e que vai trazer algum benefício. Existe uma proposta de ter uma régua de correção, como existe na França, como eles já estão na 3ª. Para a nossa primeira, existe a possibilidade, nós estamos defendendo isso também, que haja uma régua de correção para que a gente possa, daqui a 2, 3 anos, 4 anos, corrigir, porque a gente precisa exercitar, fazer, pelo menos experimentar como é que isso funciona dentro desse ambiente. Então, é disso que se trata. Então, é isso. É aumentar a fatia no bolo e também aumentar a nossa visibilidade dentro de obras brasileiras, dentro dessas plataformas. Ministra, vamos embora. Vamos para Salvador, vamos lá para sua terra, vamos falar com a Rádio Sociedade, porque a Maísa Polcri está com a gente, já ficou toda feliz, já abriu um sorriso aqui, falou Salvador, pronto. Ei, Maíra, bom dia para você, querida. Oi.
Bom dia, ministra. Bom dia, Karine, a todo mundo que nos acompanha. Não podia ser diferente. Vou puxar a sardinha aqui um pouquinho para o meu lado, falar um pouquinho de Salvador. Ministra, o IPHAN publicou aí nesta semana a primeira portaria com diretrizes de preservação e critérios para a conservação aqui do nosso centro histórico de Salvador e da Cidade Baixa também. Um dos objetivos aí é reconhecer as necessidades de recuperação e preservação dos bens tombados aqui da nossa capital, que inclusive, né, reconhecido aí pela Unesco, mundialmente também. Eu queria saber, ministra, a partir de 2026, né, o que é que o IPHAN planeja para essas áreas, para a região do Centro Histórico de Salvador e quais são as maiores dificuldades aí para preservar esses patrimônios hoje em dia? Obrigada. Obrigada, Maísa. Rádio Sociedade, né? Rádio do coração da gente. Aproveitar e saudar aí a todos, a todo o meu povo soteropolitano, né? Eu que sou itapajipana, soteropolitana, baiana. Então, assim, saudar a todo mundo, mandar um abraço pro povo da Ribeira aí, Massaranduba, Lagasa, então a minha área, né? Mas, enfim, o que o IPHAN, essa cartilha significa um regramento para a gente poder ter mais, todo mundo conhecer qual é o lugar de cada órgão, de cada gestor, da cidade, do estado em relação ao patrimônio, né? Na cidade de Salvador, que completou 40 anos de tombamento do patrimônio mundial, né? A cidade de Salvador foi a primeira capital do Brasil e tem aí uma joia, um legado da cultura brasileira em relação ao patrimônio, mas não tinha regramento nenhum em relação à sua preservação, em relação a como que a gente pode fazer essa colaboração, porque o patrimônio tombado não é uma responsabilidade do IPHAN em relação à questão de... Não é só uma responsabilidade exclusiva quando ele passa a ser tombado. A responsabilidade também é do dono do patrimônio, porque os patrimônios às vezes têm donos, e o dono do patrimônio tem responsabilidade de manter, e o nosso IPHAN, que eu quero até aproveitar e saudar aí o querido Leandro Graça por esse trabalho incrível que ele está fazendo, né? O IPHAN, ele olha se aquelas coisas que são da importância de patrimônio estão sendo preservadas naquela obra. E vai acompanhando. E é claro que existe um acompanhamento diário em relação a isso. Agora, o que nós encontramos também, pelas desarticulações que houveram, várias obras paradas nos patrimônios nacionais e esses gargalos dos centros históricos que existem não só em Salvador, mas no Brasil inteiro. Então, o regramento que foi lançado em Salvador também existe agora para todo o patrimônio nacional. Existe hoje um regramento que o IPHAN está lançando para que a gente comece a articular esse cuidado com o patrimônio nacional, dividir com todos, inclusive também com a população. A população também de uma cidade que tem um patrimônio histórico também pode ter um nível de responsabilidade para preservar aquilo, porque serve como um legado de memória da construção daquela sociedade e serve também como um legado cultural, um legado turístico. Então, essa cartilha que foi lançada para a cidade de Salvador é uma cartilha que vai ser repercutida em todo o Brasil, mas são diretrizes para que a gente consiga organizar as responsabilidades do dono do patrimônio, as responsabilidades do IPHAN, que já existem, estão ali colocadas, a responsabilidade das cidades e dos organismos e dos cidadãos também com o patrimônio nacional. É uma orientação educacional para que a gente comece a ver o nosso patrimônio com mais valor, entender o que significa isso, significa patrimônios materiais para um país, né? As pessoas saem daqui, vão para a França, vão para os outros lugares, outros países, para ver aquele patrimônio. Aquilo ali não foi construído, não foi preservado só pelo governo. E existem também, essa cartilha também, ela traz regramento para como pode ser a relação entre a sociedade civil, a sociedade empresarial com patrimônios, porque a gente não consegue fazer uma reestruturação sozinhos. Existem várias experiências em vários lugares do mundo de como a gente pode agir junto com a sociedade na reestruturação, restauração de patrimônios, e esse patrimônio ganha uso pela sociedade civil. Então, nós estamos também traçando essas normativas. Aliás, ressalva importantíssima, porque eu acho que fica muito na cabeça das pessoas que quando a gente fala de patrimônio tombado, a gente está falando só de governo federal. Pois né? Então, é muito bom que a ministra diga isso, que é uma responsabilidade compartilhada. Ministra, vamos embora para Belém. Vamos lá para o portal Diário do Pará. O Lucas Quirino está com a gente também. Oi, Lucas. Um ótimo dia para você.
Seu microfone está fechado, Lucas. Enquanto isso, ele, ganhei açaí. Como é que é? Como é que é, ministra? Ganhei açaí. Ganhou açaí? É, do ministro Jader. Ministro Jader fica distribuindo açaí, mimos paraenses. É o melhor açaí melhor açaí do país, eu acho, que é o açaí daí do Belém do Pará. Eu adoro açaí. Olha, tá vendo? Agradecer a ele. Aí o ministro Jader, obrigado pelo presente de Natal, viu? Tá vendo? O ministro Jader distribui mimos paraenses aí, ó. E a ministra foi contemplada. A gente tá esperando aqui também, viu, ministro Jader? Ministro aí, ó. Vamos lá, Lucas. Bom dia. Novamente, bom dia a todos que acompanham a gente. Ministra, após a visibilidade da cultura paraense e amazônica durante a COP30 em Belém no mês passado, eu queria ver com a senhora como esse novo Plano Nacional de Cultura visa garantir que esse protagonismo se traduza em políticas permanentes e investimentos contínuos na nossa região. Olha, obrigada pela pergunta, Lucas. Eu quero começar meio saudando todo o povo paraense, parabenizando pela COP. Eu estive na COP. Pela primeira vez, a cultura foi um assunto também importante dentro das COPs, né? É bom que se diga que o Brasil trouxe esse assunto da cultura para dentro da COP. A cultura como uma ferramenta de conscientização em relação a essa questão do clima, porque também é uma questão cultural. A gente mudar a nossa forma de ver o que está acontecendo no desequilíbrio da natureza, da relação, dentro dessa cultura de relação do ser humano com o clima, né? Com as nossas fontes naturais. O Plano Nacional de Cultura, ele, como eu já falei, traz as orientações, né, também de como implementar as políticas públicas culturais e como são as responsabilidades, e aí a gente também já está tratando também dessa efetivação das cidades e dos estados com o seu setor cultural, né? Nós temos hoje uma ferramenta muito importante que é o nosso Sistema Nacional de Cultura, né? Nós vamos regulamentar o Sistema Nacional de Cultura com o Plano Nacional de Cultura e com também o investimento na cultura, que é a Lei Aldir Blanc. Então, hoje nós temos todas as ferramentas e temos o marco da cultura. Então, hoje nós temos uma base desses 5 pilares que vai ajudar a criar, com que as prefeituras sigam esse plano que traz ali já orientações para isso. Então, como eu falei, em 2026 será um ano onde o Ministério da Cultura fará esse exercício de diálogo com os setores, diretamente nas cidades, para a gente conseguir trazer a materialidade de implementação do Plano Nacional de Cultura. Belém do Pará tem uma cultura fantástica, aliás, toda a região norte, e não foi à toa que nós começamos a nossa reparação da política de acesso à ferramenta da Lei Rouanet pela região norte. Nós lançamos uma articulação, um dispositivo que foi criado pelo Ministério da Cultura. Quero aproveitar e parabenizar o nosso querido secretário Nilton Menezes, que é responsável pela Lei de Fomento, a Lei Rouanet. Então, nós criamos o dispositivo Rouanet Norte, né? Nós reunimos 4 estatais e foram mais de 20 milhões que foram captados e executados especialmente com produtores e agentes da região norte. Isso deu um efeito e um resultado fantástico que ninguém nem acreditava. Teve gente que questionou, será que a região norte... Tem pessoas que acham que as outras regiões do Brasil não têm potencial para implementar uma política de fomento cultural. Então, muito enganados. Nós não estamos, inclusive por isso que nós tiramos esse termo de descentralização, porque nós não estamos tirando de lugar nenhum para botar em outro lugar. Nós estamos ampliando, por isso que nós estamos usando nacionalização e também em diálogo com outras empresas que nunca tiveram acesso, nunca fizeram uso do mecanismo da Lei Rouanet. Você tem ideia, cresceu de 3 mil hoje de 3 mil para quase 6 mil empresas que começaram a trabalhar com esse mecanismo e o resultado é positivo demais para o Brasil, né? Então, é nesse sentido que nós vamos continuar esse diálogo com os gestores de todo o Brasil para que a gente consiga implementar o nosso plano nacional que vai dar diretriz e vai facilitar a vida de todos nós. É isso, agora a gente vai fechar essa primeira rodada. A gente tem um convidado aqui no estúdio, a gente está hoje com o Maurício da Fontoura, que é da Rádio Lully do Rio de Janeiro, que sempre participa com a gente aqui
no Bom Dia Ministro, Bom Dia Ministra. Hoje ele está em Brasília, então vai fazer a pergunta aqui ao vivo, junto com a gente no estúdio. Maurício, um prazerão te receber aqui. Obrigada pela presença. Bom dia. Prazer todo meu, Karine. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Bom dia. Nossa audiência qualificada. A minha pergunta é relacionada às pequenas produções teatrais, culturais em geral, né? Porque a gente sabe que é uma dificuldade muito grande dessas pequenas e até médias produções em conseguir arrecadar verba para que o projeto se saliente, para que o projeto ganhe ascensão. Como o Ministério está trabalhando principalmente com essas pequenas produções? Tem alguma secretaria relacionada ao Ministério que está cuidando exclusivamente dessa parte? Porque a gente sabe que é fundamental, né? Olha, nós temos a Fundação Nacional das Artes, a Funarte, que inclusive completou 50 anos, né, anteontem, e a Funarte cuida de políticas para o circo, a dança, a música, as artes visuais, né? Então, nós, a Funarte Retomada, né? Eu quero aproveitar e parabenizar também a nossa querida presidenta da Funarte, Maria Marighella, que junto com a equipe da Funarte vem fazendo um trabalho fantástico, um trabalho de retomar essas políticas direcionadas para os setores que foram paralisadas. Hoje, dentro da Funarte, foram instaladas diretorias para todos esses setores, né? O que facilita fazer uma gestão mais direcionada, tanto para a dança como para a música. Então, pela primeira vez, nós estamos tendo essa possibilidade, né? E a Funarte cumpre esse papel de cuidar das artes brasileiras, de cuidar da política de intercâmbio, nós relançamos projetos que estavam parados, que estavam na memória do povo brasileiro. Relançamos o projeto Pixinguinha, né? Inclusive tivemos um show com a Alaide Costa, foi que inaugurou o projeto Pixinguinha, Senhor Ismael. Exato. Então tivemos isso. E terão as políticas que nós estamos lançando os editais, mais de 50 milhões. Depois pega para mim quanto foi que a Funarte lançou de editais só para as artes, né? Então, e esse é o nosso compromisso com as artes brasileiras, é a gente setorizar cada vez mais e resgatar. A música, por exemplo, né? As pesquisas que falam sobre a música é das artes mais usadas, mais queridas pelo povo brasileiro, né? E a gente ainda não tem, por exemplo, uma agência da música. Vamos ver como é que a gente consegue construir isso. É um trabalho hercúleo, né? Mas como o audiovisual conseguiu ter a Ancine, conseguiu ter políticas, uma diretoria de audiovisual. Então, é um trabalho para o futuro, mas nós estamos também vendo isso em relação à questão da música. É importante por tanta coisa que a música popular brasileira traz para nós de retorno. E as outras áreas também, a dança. Nós estamos buscando também a consideração dos trabalhadoras da cultura, regulamentação para isso, né? Buscando, junto com o Ministério da Previdência também, os direitos previdenciários. Então, são muitas coisas que nós encontramos soltas, mas nós estamos com muita atenção. Queremos para ver se a gente consegue fazer uma política também para os festivais diversos, né? De música, de dança, de teatro, de cinema. De cinema nós conseguimos agora, recentemente, mas agora nós vamos também trazer políticas mais direcionadas para as linguagens. E eu quero dizer que para mim foi um prazer enorme nós fazermos a festa da Funarte no circo, na Escola Nacional de Circo, que é a única escola nacional da América Latina. Nós restauramos a Escola Nacional de Circo, trouxemos uma aluna, é uma escola que fornece artistas para os circos do mundo inteiro. Os artistas já saem de lá empregados, e o que nós encontramos foi um circo praticamente abandonado. Até a cozinha da Escola Nacional de Circo a gestão passada destruiu. Então nós estamos falando disso e nós estamos entregando, e a festa da Funarte foi lá com representação de pessoas da área do circo do Brasil inteiro, e nós queremos trabalhar uma política para chegar aos circos, porque o circo na cidade pequena é o lugar onde as pessoas têm para ver a cultura, né? Nós queremos trabalhar esse aspecto também, porque o circo é a cultura popular, o circo é a cultura do povo brasileiro também, e nós vamos trabalhar também, além das outras áreas, mas o circo também é um ponto de atenção para nós. Onde é a Escola Nacional de Circo? No Rio de Janeiro, é uma coisa linda. Aliás, eu quero fazer aqui uma propaganda da Escola Nacional de Circo. Quem estiver no Rio, vá visitar a Escola Nacional de Circo. Você vê o que aqueles jovens estão fazendo. Essa é o alto nível, sabe? Então, nós precisamos entender que em todas essas áreas tem gente trabalhando. Quando você fala em investir em cultura, você está investindo em gente trabalhando. Então, sabe, pai de família, mãe de família, ou que seja lá o que seja, mas é pessoas humanas que estão ali defendendo o seu legado, defendendo o seu compromisso profissional também, e nós não podemos deixar de entender a arte e a cultura brasileira como uma ferramenta de transformação de vida das pessoas. Então,
vão assistir, vão aos circos. Na Bahia tem a Escola de Circo Pecolino também, que completou 40 anos. Eu sou madrinha daquele circo eleita pelas crianças já há muitos anos, né? Então, existe aí também uma coisa do meu sentimento. Mas isso eu tenho por todos. Mas hoje em dia nós queremos fortalecer, vão ao circo, vão ver a nossa arte feita ali ao vivo, ali pro ser humano, sabe? É uma coisa linda você ver qual a potencialidade que o corpo humano pode ter também em relação a essa arte tão fantástica que é a arte circense. Com certeza, ministra. Vamos agora para aquela nossa segunda rodada de perguntas. E aí eu já quero começar lhe perguntando sobre a Lei Rouanet. Lei Rouanet que teve aí investimentos recordes, o maior montante registrado desde a criação da lei. Foram investidos aí quase 766 milhões de reais. Aí foram 4.588 projetos. E aí, quando a gente fala em Lei Rouanet, as pessoas adoram polemizar a Lei Rouanet, né? E aí eu queria aproveitar que a senhora é do ramo, é do métier, é cantora, para que a senhora nos explique como é feita a fiscalização da Lei Rouanet. As pessoas ficam assim, mas cantora tal ou cantor tal, famoso, não precisa e recebe a Lei Rouanet. Queria que a senhora falasse um pouco pra gente sobre isso, sobre esse critério de distribuição da Lei Rouanet, né? Tá vendo aqui, mas são muitos os dados aqui que nós temos, né? É o seguinte, a fiscalização, perdão, ministra? A fiscalização da Lei Rouanet, cada vez mais, ela está sendo mais eficiente, porque hoje, qualquer pessoa que quiser acompanhar qualquer processo de qualquer projeto, nós temos isso lá. Tem uma página que qualquer pessoa, qualquer gestor que está com o seu projeto sendo analisado, dentro das análises da Lei Rouanet, está lá exposto. Hoje nós temos também um mecanismo de acompanhamento de execução, né? Então, cada vez mais, ela está mais sofisticada nesse sentido. É uma lei que a importância da Lei Rouanet é tão grande para o setor cultural. Nós encomendamos uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas e essa pesquisa nós vamos lançar no começo de janeiro, mas eles divulgaram alguma coisa sobre isso. Traz dados assim importantíssimos, porque o estudo, a régua pela qual a Fundação Getúlio Vargas mediu essa pesquisa, é a mesma régua que se mede os projetos de economia criativa de países que têm a economia criativa como uma política já efetivada, né? Então, é régua internacional. Então, para cada R$1 que nós investimos em Lei Rouanet, que é usado na Lei Rouanet, volta 7. Volta 7. E como é que é esse estudo? Esse estudo vai desde a hora que a pessoa vende, por exemplo, o tecido para fazer a roupa do show, do teatro, da apresentação, da dança, de tudo que a indústria do audiovisual, da indústria da cultura mobiliza, né? Microfones, tudo, porque tudo isso aqui está dentro da indústria cultural, até a sua entrega, né? Então, eles fizeram uma pesquisa com o ano de 2024, né? Que entrou na questão do financiamento do perdão fiscal, quase 3 bilhões, né? Fez gerar 25 bilhões na economia nacional, no PIB nacional, tá? Esse é o comparativo, tá? E é um comparativo da Fundação Getúlio Vargas, não é o Ministério da Cultura que está inventando. Essa foi uma pesquisa que eles fizeram há 2 anos, pesquisando isso, e nós vamos fazer entregas assim também, tanto para a Lei Paulo Gustavo como para a Lei Aldir Blanc. Esse dinheiro que entra na cultura, ele volta para a economia brasileira. Sabe, as pessoas pegam isso para comprar coisas. E também uma outra coisa que identificou, que 80% das empresas são médias e pequenas empresas, né? E que a maior parte dos cachês são cachês de 10, de mil, de 5, 3% só que tem cachês acima de 10 mil. Então, assim, existe na verdade, uma má fé em relação a essa questão do investimento na cultura, porque também existe essa coisa, o campo cultural é um campo de disputa, né? E quando se instala governos autoritários, a primeira coisa, por que o primeiro ministério que desmobiliza é o da cultura? Sendo a cultura uma questão no Brasil, principalmente, está no DNA do povo brasileiro. É porque se vê a cultura como algo de segunda, mas a cultura, ela é, como diz o Gilberto Gil, ela é ordinária mesmo, ela está dentro desse... Porque não é só alguma coisa que você... Não é só o diletantismo, nem porque você está ali vendo, é porque existe uma ferramenta de mobilização.
mobilização em relação a direitos, de mobilização em relação à geração de emprego e renda e de fortalecimento da representatividade do país, né? Então, nós temos essa pesquisa. Nós fizemos também outros dispositivos da Lei Rouanet, que não só fosse uma Lei Rouanet, ela deixou de ser usada só para efetivação de obras, mas também nós lançamos Rouanet Favelas, para ser captado, foi lançado em 10 cidades brasileiras. Até agora nós vamos replicar isso com mais cidades. Nós temos Rouanet Favelas para ser captada e executada também em favelas, por agentes de favelas. Nós lançamos a Rouanet Juventude. A Rouanet Juventude é para organizações que trabalham em formação de jovens. Nós lançamos a Rouanet Território. A Rouanet Território trabalha com organizações que já fazem melhoria, já fazem alavanca, estudos sobre o potencial econômico e produtivo de territórios, que é isso aí, ela interage diretamente com a nossa política de economia criativa. Nós reativamos, inclusive, a Secretaria de Economia Criativa. Quero aproveitar e mandar um abraço para a secretária Cláudia Leitão, justamente para a gente trabalhar como trabalhar essas ferramentas. E também estamos implementando, nós temos uma escola chamada SCUT, que é a Escola do Ministério da Cultura, para formação, dando cursos em várias áreas, são mais de 24 áreas, né? E além de também formação em gestão, justamente para a gente conseguir formar mais pessoas para qualificar melhor as entregas e o uso de todo esse financiamento. Na SCUT, eu quero aproveitar e mandar mais um abraço também aqui para o querido... Como é o nome dele? Da escola? Escute. Derek. O Derek aí, com todo o pessoal que trabalha essa política maravilhosa. Nós temos mais de 200 mil pessoas tomando curso na Escute, inclusive internacionalmente. Então, tudo isso, e temos parcerias também com o SESC, para a gente formar gente para aproveitar esse novo ambiente da cultura brasileira. Então o site, para quem quiser dar uma olhada lá na Lei Rouanet, acompanhar, é o Salic. É isso, meninas? Isso. O completo é o quê? Salic.gov.br. Salic com S, salic.gov.br. Daqui a pouquinho, a Ellen Bernardes, que está aí na direção do programa hoje, vai colocar no GC aí para todo mundo ver. Diga lá, ministra. Desculpa, viu? Deixa eu falar só uma coisa aqui, então, assim, os dados gerais, né, da Lei Rouanet agora em 2025 foram 4.628 projetos. Captação do triênio entre 2023 e 2025, né? Foram de 3 bilhões, foram 22 mil propostas apresentadas, para você ter ideia, só em 2025, para você ter ideia, assim, como que existe gente trabalhando com cultura e arte nesse país, né? Agora, quando você apresenta uma proposta para ser analisada pela Lei Rouanet, não significa que você vai sair dali com o seu patrocínio. O que o Ministério da Cultura faz é analisar projetos. Ainda tem mais essa boa desculpa que eu não esclareci. Claro, você me perguntou e não esclareci. Quero esclarecer agora. As pessoas, os agentes culturais enviam os seus projetos. Os projetos são analisados pela CNIC, que é a nossa comissão de investimento na cultura. Existe hoje uma diversidade também nessa comissão, é um conselho formado pela sociedade civil e por gestores do Ministério. Esse exame depois vai para pareceristas, se esse passa no primeiro exame, vai para pareceristas, né? E depois que passa, se tiver tudo certinho, é que ela tem ali a concessão para ir buscar o patrocinador. Então, ir buscar o patrocinador já é outro corre, que esse é o corre que o pessoal não vê, né? Então, as pessoas aí, quem consegue o patrocinador, porque também é outro exercício, as pessoas só porque passou já vai conseguir patrocinador, não é assim. O gestor vai buscar o patrocinador. Então, quem consegue o patrocinador volta dizendo que conseguiu, a partir daí é que é aberta uma conta. A Receita abre uma conta e aquele patrocinador vai colocar o seu percentual do qual ele injetou para essa produção como patrocínio, né? Eu quero dizer que apenas 57% do produto interno bruto do país, né, é liberado para o setor cultural brasileiro. É menos do que o incentivo que estavam sendo dados aí para a latinha de refrigerante. Então, a gente está falando disso. A cultura precisa, a gente tem defendido que cresça um pouquinho mais, a gente sabe de tudo que está acontecendo hoje, mas é porque cultura não é uma coisa, não é a gente investir em cultura, a gente está investindo em melhoria de vida de pessoas.
É disso que está. E entra dentro da economia brasileira. Então, eu faço mesmo uma defesa enfática disso, porque não é só porque eu sou do setor, porque a gente está vendo isso acontecer. Sabe, cidadezinhas que não tinham nem Secretaria de Cultura, fizeram agora a sua Secretaria de Cultura. Isso vai chegando. A gente tem colocado políticas, cotas para a cultura afro, cotas para a cultura indígena, que nunca tiveram, né? Nós hoje estamos trazendo também, buscando construir uma política para os povos originários desse Brasil. Né? Então é só fechando portas, não vamos abrir as portas para a diversidade popular que o Brasil, da população brasileira. Né? Essas questões de fazer retroagir as conquistas da população, isso é um absurdo. A gente tem que ver que o Brasil é essa diversidade de gente, todo mundo merece a chegar em lugares melhores na sua vida, e é a nossa função fazer isso, facilitar a vida do nosso povo, é isso que a gente está fazendo, é um governo que está do lado do povo brasileiro. É isso, ó. Vou falar de novo aqui, tá na sua tela aí, ó, salic.cultura.gov.br. Agora sim, o site certinho. Você acompanha aí tudo da Lei Rouanet. Ministra, agora a gente vai ter que voar. Vai ser aquele pinga-fogo. Aqui vai ser rapidão. Vamos embora, vamos correr, vamos direto para a Rádio Nacional Renato Ribeiro. Ministra, por que a burocracia ainda atrapalha a vida do artista, do pequeno produtor ainda até hoje? Quais são as dificuldades que esses artistas passam aí? A burocracia porque a gente, infelizmente, faz parte da tecnologias em todos os governos. Existem burocracias em todos os governos, porque você também está lidando ali com um organismo, né, público. Então, é necessário. Agora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos melhorando o nosso marco regulatório, a nossa instrução normativa, nós estamos buscando fazer linguagens e desburocratizar mais, né? Mas existe um limite para a desburocratização. A outra coisa é que nós temos que entender também, obrigado pela pergunta, viu, querido? Nós temos que entender também que existe ali vários patamares, né? Existe gente que está na cultura, que tem a cultura e a arte como alguma coisa do seu passatempo, e existem também profissionais. Então nós temos que entender que essa régua é uma peneira também. Porque não é, eu só vou fazer assim, a pessoa, tem gente que toca violão, que tarará, no entanto ele não é o artista, não está no setor, né? E tem outras pessoas que ganham o pão com isso, né? Um fotógrafo, uma pessoa que trabalha nas áreas técnicas também. Então nós estamos pensando nesses aspectos. Tá? Então, por isso que existe o corre, porque todo trabalhador tem o seu corre. E na cultura também tem o seu corre. Nós estamos trabalhando para fazer chegar os mecanismos a todos os lugares. Isso já é um sinal da gente entender que em todos os lugares tem pessoas que precisam ter a base, apoio para fazer o seu trabalho, né? Então, nós estamos fazendo isso. Nessa questão também de começar a preparar, nós resgatamos as políticas junto ao Ministério da Educação, né? O Ministério do Ministro Camilo. Quero parabenizar o Ministro Camilo por esse trabalho fantástico que ele vem fazendo na educação brasileira, né? E o Ministério da Cultura assinou um termo de colaboração para a volta de ensino às artes nas escolas. Isso também já facilita, porque quem quer seguir carreira artística, chega na escola e você não tem os cursos, a maioria das escolas não tem nada. E aí depois sai de lá, vai fazer vestibular para música, para teatro, para dança, né? Então, isso cria aí também um hiato muito ruim, porque no momento que o jovem está se preparando para qualquer profissão, para ele seguir a carreira artística, não tem. Então, isso cria um aspecto de falta de importância da sua vocação artística para profissional. Então, nós estamos também vendo nesse aspecto, criando condições para que não só as pessoas que gostem de fazer porque gostam, mas também para pessoas que têm a vocação que vai, a partir daquele momento, poder melhorar a sua produção, a sua qualidade de entrega para poder entrar no circuito profissional da música, da arte, da cultura, do audiovisual, enfim, né? De todas as áreas producentes do setor cultural e artístico brasileiro. E já que a senhora falou em corre, não esquece do nosso corre aqui do Bom Dia Ministro, que agora a gente está no correzão total. Meu Deus, tô falando pra caramba. Vamos lá, vamos voltar para BH, botar o tempo. Letícia Bernardetti. Ministra, na semana passada a gente teve a inauguração da caravana federativa aqui em Minas. Eu queria que a senhora fizesse um balanço, né? Já que teve a participação do Ministério da Cultura, quais foram as principais demandas que a pasta identificou aqui em Minas Gerais
e quais são as perspectivas para atender essas demandas? Olha, primeiro, Minas é um estado muito forte, né? Na cultura, em todas as áreas, especialmente do patrimônio, além da música. E nós estávamos lá com um stand servindo a todos os prefeitos que procuraram nossos estandes. Nós temos políticas para cidades pequenas, como Movicels, equipamentos de cultura, né, que é uma coisa que está muito em aberto, né, equipamentos culturais. Nossos representantes que estavam aí nos estandes atendendo os prefeitos, colocou toda a cartilha de políticas que o Ministério da Cultura tem para auxiliar as cidades pequenas. Inclusive, tem uma diretoria que presta assistência às cidades pequenas que não têm Secretaria de Cultura, para que elas possam passar a ter sua Secretaria de Cultura e ter acesso ao seu fomento, né? Então, o seu percentual de fomento que está previsto na Lei Aldir Blanc. Ela começa a fazer parte do Sistema Nacional de Cultura. Então, isso simplesmente, a gente abrindo essa janela, nós conseguimos aí efetivar com essas prefeituras pequenas várias ações que vão ajudar essas prefeituras a mobilizar o seu setor cultural e trazer aí para a cidade possibilidade de você ter feiras de livro, ter festivais de teatro, festival de dança, de música. É isso que são as ferramentas que o Ministério da Cultura está também trazendo para as cidades pequenas do Brasil. De volta a Salvador, Rádio Sociedade, Maísa Polk. Ministra, bem rapidinho, queria que a senhora voltasse a falar um pouquinho de Salvador, da região do Centro Histórico. Em fevereiro deste ano, o IPHAN contratou obras emergenciais para a Igreja de São Francisco de Assis, né, no Pelourinho. Eu lembro que no início do ano a gente teve aquela tragédia, parte do teto desabou, matando uma turista de São Paulo. Queria saber a senhora, como ministra e como baiana, como é que acompanha aí, como é que está o andamento dessas obras, a previsão de reabertura da igreja? Obrigada. Olha, nós estamos no processo agora de fazer esse restauro, né, que não é uma igreja simples. Realmente, aquela tragédia que aconteceu, uma tragédia que ninguém esperava, nem os próprios padres, né, que estão dentro da igreja sabiam, que ninguém sabia sobre aquilo. Quando foi feita a queixa, imediatamente, 2 dias depois, o IPHAN já ia fazer esse atendimento, porque tem um protocolo, foi só o momento regimental de percorrência do protocolo de um dia para outro, e no outro dia seguinte aconteceu a tragédia, que nos deixou todos nós muito entristecidos. A igreja já está com todo o projeto, ela vai sofrer uma reforma completa, né? E isso já está em andamento. Já temos, acho que 6 milhões já orientados para isso. E além da igreja do Centro Histórico, também tem a Igreja da Boa Viagem, né? Que também vai ser uma outra entrega que nós vamos fazer, que também era uma igreja que estava muito já debilitada. E começamos a fazer essas rearticulações em relação ao patrimônio, o que eu falei em relação a esses regramentos. E essa questão do patrimônio não é só em Salvador, é no Brasil inteiro. Então, nós pegamos todas as obras de patrimônio paralisadas. Então, é desse princípio que a gente parte, dando atenção. Nós temos muitas obras do IPHAN acontecendo não só em Salvador, em todo o estado da Bahia. Quero aproveitar e abraçar também ao Hermano, né, que é responsável, superintendente do IPHAN aí em Salvador. E nós temos essa intenção de melhorar cada vez mais. Inclusive, eu acho que tem um projeto sobre ação de patrimônio correndo no Congresso, para a gente criar aí uma ação bem maior, porque o patrimônio brasileiro precisa desse nível de atenção e nós estamos muito voltados a fazer esse resgate. Ministra, vamos agora voltar rapidinho a Belém do Pará, Diário do Pará, Lucas Quirino. Ministra, só para a gente retomar a modalidade do programa Lei Rouanet Norte, eu queria que a senhora pudesse fazer esse balanço de até esse momento de quanto foi investido, de projetos que já foram contemplados e a expectativa de ampliação desse programa para 2026. Espera aí, Lei Rouanet Norte, tenho que procurar aqui, que eu não fico com isso na cabeça, é muito dados, né? O pessoal bota muito papel também. Enfim, a Lei Rouanet Norte... A Rouanet Norte foi implementada, eu preciso de uma coisa mais simples de dados aqui. A Rouanet Norte, como eu falei, foi esse exercício, né, de correção, né? Porque o estudo que nós fizemos em 4 anos, tinha apenas R$4 mil captados pela região norte. Então, hoje nós temos uma resposta muito positiva. Ela vai achar aqui para mim, mas em todos os estados brasileiros nós temos projetos sendo executados, não é? E a continuidade disso é o diálogo que nós abrimos
com as empresas. Fizemos isso em todas as regiões, mas também na região norte, para mostrar, para conscientizar as empresas das regiões como é importante a gente investir em cultura e para que elas passassem a usar também essa ferramenta, né? Nós tivemos aqui, agora chegar aqui assim, foram investimentos de 24 milhões, foram 125 propostas selecionadas em parceria com o Banco da Amazônia, Banco do Brasil, da Caixa e dos Correios. Foram projetos executados exclusivamente na região norte, voltado para jovens de 15 a 29 anos dessa região, da região norte, apoio a ações formativas e empreendedorismo cultural, patrimônio, literatura, música, audiovisual, com a execução prevista entre 2025 e 2026. A continuidade dessa política tem muito a ver com a qualidade da entrega. Isso é outra coisa também que a gente precisa entender. Tá? É assim, as pessoas às vezes conseguem o patrocínio em um momento, aí não conseguem no outro. Isso faz parte do ambiente de comércio, né? Então, para você manter o seu apoiador, você tem que dar uma entrega qualificada para que ele perceba que, primeiro, você cumpriu todos os regramentos. Inclusive, eu quero colocar isso aqui também, todos os projetos que são legalizados, que são orientados pela política do Ministério da Cultura, têm contrapartida social, né? Então, a qualidade da entrega também é importante para a continuidade do apoio. Então, isso é a responsabilidade do produtor, responsabilidade de quem está produzindo. Qualifique a sua entrega, para que você seja realmente você abra dentro da empresa que está te patrocinando importância. Abra preciosidade de importância para a sua entrega, porque isso é muito importante para a empresa, porque nenhuma empresa quer fazer patrocinar se não houver uma resposta positiva para aquilo que para aquilo que foi oferecido. Então, isso é importante para quem está fazendo esse compromisso. Eu na minha escola, o professor Reinaldo Nunes fala uma coisa para mim, isso foi meu professor de teatro. A obrigação de entregar bem aquilo que se propõe é do profissional. Então, para qualquer profissão, né? Para você ser jornalista, para você ser gari, para você ter a qualidade na sua entrega. Procure fazer o seu melhor. É a obrigação de quem se propõe. Então, essa é, para mim, uma grande chave para você poder também dar outros pulos na sua... Se qualifique. É o mínimo que a gente pode fazer, se qualificar para aquilo que a gente se propõe na vida. Então, isso estou dando aí um toque importante. É importante a qualidade da entrega para que haja continuidade e que é uma continuidade decidida pelo patrocinador. É isso, e a gente vai fechar, ministro, estamos estouradíssimos no tempo, a gente vai fechar o nosso giro com o Maurício da Fontoura, que veio do Rio de Janeiro fazer a pergunta aqui direto pra gente, da Rádio Lully. Vamos lá, Maurício. Ministra, uma pergunta bem breve. Eu sou de Uruguaiana, onde se realiza o terceiro maior carnaval do Brasil. É mesmo? O carnaval temporal. Carnaval temporão, porque acontece 15 dias depois do carnaval. 15 dias depois. E eu queria saber relacionado às verbas também relacionadas ao carnaval. Sou da cidade, eu moro numa cidade onde respira carnaval, que é o Rio de Janeiro, né? Como é que está a relação do Ministério hoje perante os carnavais do Brasil? Olha, nós temos tanto na lei, a Lei Aldir Blanc, que é uma lei que permite que as prefeituras possam usar percentual da lei para o carnaval. E nós temos também, através de patrocínios da Lei Rouanet. São os mecanismos que nós temos. E o que nós defendemos em relação ao Carnaval? O Carnaval é um momento não só da representatividade, da exposição de toda a diversidade cultural brasileira, como um momento importante de geração de emprego e renda. É um momento onde uma cidade pode, daquele momento ali, prover aí uma circulação importante em relação a isso. Tanto para quem trabalha diretamente no setor, como também para outras pessoas, para a pessoa que vende refrigerante, que vende, comidinhas e tal. Isso é fato. Cada vez que tem uma festa popular na dimensão do Carnaval, na dimensão do São João, ele não só é positivo para quem trabalha diretamente, para os dançarinos, para os músicos, para as áreas técnicas, né, para os contra-regras, para os técnicos de som, mas também para as pessoas que fazem ali na cidade, né, para os hotéis, para quem vende roupas, para quem... Então, assim, promove naquele momento algo muito importante, que é uma circulação natural. O povo brasileiro gosta de suas festas, gosta de sua cultura, e a gente tem que usar isso como uma ferramenta positiva para trazer uma
para trazer um resultado positivo econômico também nas cidades. Então não tenham medo, diga os prefeitos e prefeituras aí, não tenham medo de investir nessas festas populares, né? E de desmistificar isso. Isso faz parte do contexto da sociedade, da sua história, né? Então, é nesse sentido, o Ministério da Cultura incentiva, né, tem buscado trazer ferramentas, mas que é importante também que cada cidade, cada estado entenda o valor de você ter oportunidades como essa, porque é uma oportunidade de geração de emprego e renda, as festas populares do Brasil. É isso, ministra Margarete Menezes, ó. Obrigada, tá? Obrigada mais uma vez por fechar essa temporada do Bom Dia Ministra, o ano com a gente aqui. Muito obrigado, eu agradeço esse momento para nós, assim, está sendo um momento muito importante. Na avaliação também popular, né? As pessoas estão vendo assim, a importância da volta do Ministério da Cultura, das políticas culturais que nós estamos procurando fazer, com muita seriedade, com expectativa de que nosso trabalho deixe um legado de continuidade, né, para o Ministério da Cultura. Quero aproveitar e agradecer a todos os gestores que estão comigo nesse momento no Ministério, tanto aqui diretamente no Ministério, como também as nossas vinculadas, Fundação Palmares, IBRAM, IFAM, Funarte, enfim, a todos e todas que estão com a gente. Também as nossas representações também em todos os estados. O Ministério da Cultura hoje tem representação em todos os estados do Brasil. Os nossos agentes culturais que estão também por aí, as universidades e os institutos federais que fazem parte também, que estão nos auxiliando nesse momento. A gente não consegue fazer sozinho num país dessa magnitude, e dizer à população brasileira que nós estamos buscando atender o Brasil como um todo, vendo esse país, esse potencial fantástico que ele tem, né? Um país que é florão da América, como diz o nosso hino nacional. Quem escreveu isso é um profeta, porque eu acho que hoje nós estamos aí numa janela de oportunidade muito importante. Agradecer ao presidente Lula essa oportunidade, essa confiança, né? E é isso, vamos acreditar nas conquistas que nós estamos tendo, vamos acreditar na materialidade do que está sendo entregue. Isso é verdadeiro, isso está mudando a vida do povo brasileiro para melhor, voltar a ter a nossa alegria genuína, sabe? Essa coisa rancorosa, essa coisa, sabe? A gente às vezes encontra pessoas a pessoa já olha a gente com a cara fechada. Isso não é do nosso DNA, não é da nossa natureza. Vamos voltar à nossa natureza, lutar pelas pautas, temos diferença de pensamento, mas tirar esse ódio do coração. Vem chegando aí o Natal, vem chegando o Ano Novo, vamos reformular isso, né? Buscar a nossa genuinidade de ser feliz, né? Acho importante que o povo brasileiro tem isso, e vamos resgatar essa maneira mais sensata, né, das relações sociais do nosso país. É isso, e eu não vou dispensar a ministra Margarete hoje de cantar para nós. Ela vai se virar aqui. Enquanto ela pensa na música que ela vai cantar pra gente encerrar o Bom Dia Ministra, eu também quero fazer um agradecimento mais que especial à nossa Secretaria de Comunicação da Presidência da República, a SECOM, que é a nossa principal parceira aqui do Bom Dia Ministro, Bom Dia Ministra durante o ano. Sem eles, a gente não estaria aqui fazendo esse programa. Então, eu quero hoje homenagear os nossos produtores da SECOM, Mariana Viegas, que está aqui com a gente, a Ana Paula Freire, a Gabriela Costa, o Iago Cavalcante, que estão o ano inteiro aqui com a gente, todos eles capitaneados pelo nosso Flávio Moraes lá, que estão aí mexendo na agenda dos ministros, acordando os ministros cedo para vir para cá, também fazendo contato com as rádios. Quero agradecer também a todas as nossas rádios parceiras, em nome aqui do Maurício, que esteve aqui com a gente hoje. Maurício, obrigada, você representando aí todas as rádios. Muito obrigada, viu, pela nossa parceria. Só um minutinho. Quero agradecer ainda, ministra, a toda a nossa equipe de operações, a Dotec, a Rádio Gov, e aí também ao nosso superintendente Juan Pessoa e o nosso mais novo produtor, que é o André Basbal, que é o presidente da EBC, que ajuda bastante a gente aqui também no Bom Dia Ministro. Agora sim, vamos lá, ministra. A pessoa é ansiosa, né? Ansiosa. Quero agradecer também, aproveitar e agradecer a EBC, agradecer as parcerias que estamos fazendo também, importante. Mandar um abraço ao André, mandar um abraço à Antônia, todo mundo, né, que faz parte da EBC. Bom, eu tenho uma música, pode ser uma música que eu canto? Claro, por favor. Uma música que eu canto junto com a Ivete, que é uma música chamada Merecer, que eu gravei com ela, me convidou, né, para gravar com ela, uma música que tem uma mensagem muito bonita. Então, Deixa Merecer, se eu não me engano, é Merecer. É uma música que tem essa mensagem, a música alegre pra cima, e é isso que eu desejo para todos nós, que a gente tenha esperança, volte a ter também essa, veja, né, sinta
que é possível a gente defender as nossas coisas sem precisar querer matar ninguém. Uma coisa importante é essa questão do feminicídio. Quero chamar a atenção a todos também, né? O presidente Lula comprou essa pauta. É importante para nós reformularmos essa forma, né, de tratar as mulheres, os nossos direitos e respeito ao nosso corpo, à nossa autonomia como gente. Deus nos criou assim com nossas potencialidades, elas são nossas, e é importante que isso seja exercido com muita naturalidade, recebido com muita naturalidade pelos homens, nossos companheiros, né? Então, nesse sentido, deixa merecer. Então é isso, olha, obrigada pela companhia esse ano todo. A gente se vê, a gente vai ter retrospectivas do Bom Dia Ministro aí ao longo das próximas semanas, e em janeiro a gente estreia aí uma nova temporada cheia de novidades para você. Por favor, ministra Margarete Menezes, encerrando então o Bom Dia Ministro, enquanto a gente sobe o nosso rol. Tchau. Tem gente. Cadê? Vamos cantar. Você não vou botar aí, não? Não, você não pediu. Adiante aí essa música. Essa? Aí. Essa parte. Vai, essa foi junto. Não, pode essa parte aí. Né? De toda vez mudado a paz. Principais meios de comunicação há mais de 100 anos, nós estamos